Olá, sou o Dr. Ricardo Freitas, radiologista intervencionista da Clínica Sibley. Hoje vou compartilhar com vocês um caso de um tratamento de um cisto ósseo aneurysmático que realizamos há 16 anos. O tratamento deste paciente, embora realizado há 16 anos, permanece extremamente atual, inclusive com uma publicação que fizemos na revista norte-americana de radiologia intervencionista no ano de 2017. O diagnóstico deste paciente surgiu com o aparecimento de um aumento do volume do ramo esquerdo da mandíbula, então uma tumoração no rosto, e esse garoto ele apresentava dificuldade para se alimentar e dor, com necessidade inclusive de ir ao pronto-socorro para tomar medicamentos opioides, então medicação forte para dor refratária a analgésicos comuns. O surgimento desse tipo de tumor, embora mais comum em outras regiões do corpo, como a coluna vertebral, ossos longos, como o fêmur, o húmero, ele pode também acontecer no ramo da mandíbula e causar esse distúrbio, essa dificuldade de alimentação e dor intensa. O tumor normalmente cresce com aumento de volume e, às vezes, com fratura patológica na região onde ele está inserido. O diagnóstico por imagem deste tipo de tumor normalmente é realizado com o uso da tomografia computadorizada e da ressonância magnética. Esses exames mostram alguns detalhes desse tipo de tumor, que não é um câncer maligno, é um tumor benigno, porém, muitas vezes de comportamento agressivo. Como assim? O comportamento agressivo ele traz características em que ele cresce na região onde ele está instalado e traz, às vezes, compressão de nervo, sangramentos, fraturas patológicas, dor. Então, esses sintomas clínicos motivam a busca para um tratamento mais adequado para interromper esse processo. E o tratamento convencional é o tratamento cirúrgico, que inclui a ressecção do tumor e quando ele está localizado na mandíbula, muitas vezes a ressecção exige a retirada da metade da mandíbula. E assim o paciente vai precisar colocar uma prótese, que vai ser uma haste metálica de titânio, e interposta com uma parte da fíbula, que é um pedaço do osso da perna, transplantado, do mesmo paciente, transplantado para fazer às vezes do ramo da mandíbula. Embora esse tratamento traga uma solução para o paciente, ainda está associado a até 30% da recorrência do tumor no local. Quer dizer, pode ser feito todo esse tratamento e ainda assim o tumor voltar a aparecer em até 30% dos casos. Como que nós chegamos a uma proposta de tratamento para este caso, então? Nós tivemos a sorte e a oportunidade de, durante nossa formação em residência no exterior, de acompanhar alguns tratamentos de cisto ósseo aneurysmático na coluna vertebral. E a partir dessa experiência, nós trouxemos também uma solução para a equipe médica que cuidava desse paciente. Nesta solução, utilizamos também como referência o trabalho de colegas na Europa que trabalharam com o tratamento de cisto ósseo aneurysmático e de cisto ósseo simples, utilizando inovações tecnológicas, mas com cirurgias abertas ainda. E o que nós transportamos foi então a experiência entre o que a gente viu na nossa formação durante a residência no tratamento das lesões de coluna e essa experiência do colega nas cirurgias abertas. Fizemos uma proposta de tratamento em que, ao invés de fazer a ressecção da lesão, nós traríamos a injeção de substâncias dentro do próprio tumor, utilizando a tomografia computadorizada para guiar uma pequena agulha inserida dentro do tumor com o paciente sob anestesia geral. Dessa forma, o que nós propusemos nessa época foi a injeção da própria medula óssea do paciente dentro do tumor, misturada ao que a gente chama de osso heterólogo, quer dizer, osso utilizado de banco de osso para transplante ósseo em cirurgias ortopédicas. Então esse osso é trabalhado, ele é tratado para evitar a rejeição e nós fizemos uma mistura desse material utilizando equipamentos para poder triturar essa matéria óssea e fazer como se fosse uma pasta. Essa pasta foi injetada, misturada a meio de contraste para que a gente enxergasse por onde esse material estava difundido dentro do tumor. Uma vez que nós finalizamos esse procedimento,
Nós simplesmente comprimimos a área onde foi perfurada, onde entrou a agulha dentro do tumor, fizemos a compressão e um curativo simples. A partir daí, o paciente já apresentou uma melhora em menos de 24 horas, com ausência de dor na região da mandíbula. A partir desse momento, nós avaliamos a condição do paciente, a condição clínica, e ele, em 2 dias, recebeu alta para casa. Em 2 meses, ele já apresentava melhora dos parâmetros de sangue, quer dizer, a gente dosa a hemoglobina, né, o exame de sangue, o hemograma, e nós percebemos já que com 2 meses ele já tinha normalizado os parâmetros do sangue, da produção do sangue, quer dizer, já indicando para a gente que ele não tinha mais perda sanguínea. A abertura da cavidade oral aumentou gradativamente e nós fizemos o acompanhamento desse paciente com até 11 anos, com imagens mostrando a recuperação desse tumor e a regeneração óssea. Essa é a parte mais fantástica, né? Que é conhecer a biologia dos tumores, e no caso do cisto ósseo aneurismático, nós sabemos que ele tem pelo menos 4 fases de surgimento, expansão e aumento do seu volume, depois uma fase inflamatória e muitas vezes ele pode atingir uma fase de regeneração, de redução do volume. E o que nós fizemos com esse tratamento foi induzir e acelerar a fase de cicatrização. Com isso, esse paciente apresentou um remodelamento ósseo e uma renovação da sua mandíbula. Então, as imagens finais mostram claramente que esse tumor ele foi tratado de uma forma mais simples, menos dolorosa e com um resultado clínico e funcional excelente. Atualmente, o tratamento do cisto ósseo aneurismático ele pode incluir outras modalidades de radiologia intervencionista, e uma delas, talvez a mais interessante, seja a crioablação. A crioablação é um método onde a gente insere uma agulha e consegue congelar as estruturas de dentro para fora, né, utilizando o equipamento de tomografia para orientar a formação, mostrar para a gente onde está se formando a bola de gelo que é gerada a partir desta agulha, né, de tratamento de crioablação. Essa metodologia ela traz o mesmo conforto, não precisa necessariamente a gente utilizar a medula óssea ou o transplante ósseo. Então, do ponto de vista de execução, ela é mais simples e sempre que possível, que puder ser indicado esse tratamento, isso traz também um conforto maior para os pacientes. Este caso, ele traz para a gente um ensinamento, porque é possível tratar lesões como o cisto ósseo aneurismático, não falei aqui, mas lesões muito comuns também como o osteoma, osteoide, que são tumores benignos ósseos que causam dor para os pacientes, e o tratamento dessas lesões é possível utilizando as técnicas de terapia ablativa, como crioablação ou ablação por radiofrequência. E se você quiser saber um pouco mais sobre o tratamento e deste caso específico, nós disponibilizamos no site da Clínica Sible o artigo na íntegra. Então, convido a vocês para aprender um pouco mais sobre esse tratamento com a forma que nós trouxemos, idealizada e que foi muito benéfica para esse paciente.